Então, fala galera, beleza? Estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Mais um corte da ESPN que vai falar aí sobre a vitória do Flamengo, classificação. O Flamengo está na final do Campeonato Carioca e vence, né? Aí venceu o seu rival, né? Que é o Vasco, no Clássico dos Milhões. E foi um jogo assim, um pouco doido assim, porque o Flamengo fez um bom primeiro tempo. Mas no segundo tempo o Flamengo se desorganizou todo. Parecia que o Flamengo estava muito desorganizado e que o Flamengo também não iria conseguir, né, se manter por muito tempo. Até que o Vitor Pereira saca uma substituição e o Flamengo ele passa, né, a jogar melhor, faz o segundo gol e também o terceiro gol. Nós veremos a opinião aí de alguns comentaristas que vão falar sobre esse momento do Flamengo aí, do Vitor Pereira, o que é que pode acontecer nessa grande final. E é isso. Deixamos os créditos para a ESPN e não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sino e também o seu comentário. Feito isso, vamos acompanhar o vídeo. Vamos. Bem. E o Vitor Pereira também não pode dar desculpas, até porque ganhou. 3-1. Vamos acompanhar o que disse o técnico do Flamengo, VP. Muito cornetado pela galera, apesar da vitória. Como tem corneteiro nesse Brasil, né? Nossa, de todas as cores. Então vamos lá. Negros, alviverdes, tricolores. Vitor Pereira, professor, vamos lá. No último jogo que jogamos contra eles, vi um jogo muito competitivo, um jogo entre duas equipas fortes, que se conhecem muito bem. Portanto, vou esperar um jogo do mesmo nível e procurar ganhar o jogo. Tá aí o Vitor Pereira. Eu gostaria de entender, professor, que ontem, antes de acabar o jogo, já estava bombando redes sociais. Que perigo, hein? Com torcedores rubro-negros querendo a cabeça de Vitor Pereira. Já queriam antes, né? Mas aí, espera acabar, né? Mas aí tem o jogo. O homem tira o Gabigol antes. Aí ele tirou tira quem? o Gabigol. Meu Deus. Aí ele tira o Arrasca. Isso é uma bomba, hein? Mas não melhorou? O time não pressionou mais quando perdia a bola? Sem o Gabriel? Às vezes dá certo, né? Não, às vezes dá certo. Vai explicar isso pra torcida. E quando ele tira o Arrasca, que também depois ficou explicado que o Arrasca tinha ali um problema físico, mas a galera, no calor da coisa, lembrou muito do Fla-Flu, né? Que quando ele tira a Arrasca, a vaquinha foi pro brejo. Ontem não foi, nós abrimos o programa com os gols de Flamengo e Vasco, mas a questão é que teve muito mais Vasco do que mostra a nossa van filosofia de gols sem melhores momentos. E isso pegou. A maneira como o jogo foi disputado ontem, pegou para a torcida rubro-negra que já está com uma lupa desse tamanho em cima do técnico. E é um processo que vai continuar. Agora vem Fla-Flu contra um time que é o oposto, né? Um time que está em estado de graça, cujo técnico está em alta. Gostaria de lembrar, todo mundo sabe, mas é sempre bom lembrar, que o Flamengo mandou embora ou não renovou com o técnico que ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, mas porque tinha que calma. Isso já foi. Tinha que melhorar a performance. Tinha que ser campeão atropelando todo mundo sem sofrer nada. Ele só esqueceu então, de combinar. Atropelou ontem? Foi fácil? Não, fácil não foi. O Vasco perdeu uma grande chance de ganhar o jogo, né? Tô com o professor, principalmente no segundo tempo, até o segundo gol do Flamengo, o Vasco era melhor na partida. Criava muitas chances, o Flamengo com uma dificuldade muito grande para conseguir se defender de uma maneira minimamente aceitável. E tem as alterações do Vitor Pereira, que podem não ter agradado a torcida. Olha, não pode tirar, são jogadores sagrados de um grupo histórico, e eu entendo isso, Gabriel, Arrascaeta. Agora, as alterações eram um resultado positivo. Porque o time conseguiu pressionar um pouco melhor quando não tinha bola. Parou de sofrer nesse Exatamente. E a entrada do Matheus França foi decisiva. Ele participa diretamente do lance do segundo gol. Mas tem torcedor do Vasco dizendo que foi decisivo e que o melhor em campo do Flamengo nos dois jogos foi o Capasso. Ajudou. Você estava combinado com o Vitor Pereira? Não, ajudou. O Vasco ele pagou o preço pelo baixíssimo aproveitamento nas finalizações. Assim, é impressionante o tanto de gol que o Vasco não consegue converter. E assim, por cima e por baixo, né? Não é de cabeça, é chute de dentro da área, de fora da área. Enfim, o Vasco ele não aproveita as chances que ele cria e cria demais. Por isso que no segundo tempo
ficou com a bola e conseguiu pressionar o Flamengo, que em determinado momento perdido na marcação, desorganizado. Porque o Vasco se aproveitava da velocidade pela lateral, aproveitou que o Flamengo... No segundo tempo. Mas não estou entendendo. O Prats falou que melhorou quando tirou o Gabigol? As alterações deram resultado. Depois que ele mexe, antes das mexidas. E aí tem um outro problema. O torcedor do Vasco, ele tem no imaginário dele os 11 ideais. As substituições ideais. Isso, qualquer treinador que assume o Flamengo vai sofrer com isso. Você tem os muitas intocáveis, proibição, né, Mari? É proibido tirar Arrascaeta, é proibido tirar Gabigol, é proibido tirar fulano, proibido tirar Beltrano. Independentemente do quanto eles estão entregando. O Gabriel perdeu o gol também. O Gabriel está no momento em que ele não está conseguindo converter as oportunidades. Então, assim, o Vitor chegou no momento em que os jogadores não estavam desempenhando, não estavam conseguindo parar o ataque do Vasco, beirou perder a partida e o Vitor precisava mexer. E aí ele mexe diante de xingamentos, né? Porque ele sofre novamente com os gritos de burro. E aí ele consegue, no primeiro momento nem tanto, porque daí ele recua o Thiago Maia, ainda fica um ligeiro espaço ali para o Vasco trabalhar a bola, mas depois ele percebe de novo isso, bota o Léo, volta com o Maia na posição onde ele desempenha melhor. Aí ele começa a dar um pouquinho mais de tranquilidade naquele setor que o Flamengo estava sofrendo. E aí ele coloca o Matheus, que vive um ótimo momento, o Matheus França. Que canseira ele deu na galera do Vasco, hein? Iluminado, né? Pega uma defesa já completamente cansada, força o erro individual do Capasso, que é um jogador que entrega muito na vontade, e aí acaba pecando por isso também. E aí comete o pênalti, enfim, tudo que a gente já sabe. Mas o Vitor, ele começa a ter resultado nas mexidas e mudanças que ele consegue perceber de uma maneira rápida. Não é, tá de longe, né, desempenho, assim. Não consegue desempenhar esse Flamengo. A gente vê que as melhores oportunidades é quando o time consegue resgatar uma memória lá atrás de aproximação, de velocidade dos seus melhores jogadores, mas aí você passa por problema físico, você perde laterais, agora com a Arrascaeta. Então ele tá ali nos trancos e barrancos e aí conta com o desempenho do Vasco, que no aproveitamento de finalização praticamente entregou a partida para o Flamengo. Ele não foi contratado para estancar sangria. Ele foi contratado para jogar bonito. Até porque não tinha sangria, Era o que o Dorival... Mas disse que ontem ele passa muito por parte física. O que ele está fazendo no Flamengo, ele já fez no Corinthians. Renato Augusto, 15 do segundo tempo, sai. Está arrebentando com o jogo. Fisicamente, sai. Guedes, sai. Ele está fazendo no Flamengo agora o que ele acredita que tem que fazer em um time de futebol. O problema é, essas peças do Flamengo entregam para ele isso? Não sei se é característica desse grupo. Eu acho que entrega até mais. Ele tem mais peças que no Corinthians. Não, ele fazia isso. Jogadores melhores tecnicamente, você diz. Então, agora ele tem. É isso que a Mari falou. Uma coisa, prof, é o que a gente olha assim. Sabe que o Arrascaeta pode fazer, o Gabriel pode fazer. Outra coisa é o que o Vitor Pereira imagina de um time de futebol. Ele não privilegia essa parte técnica. De que é o seguinte, Gabriel, não posso mexer, porque ele pode pegar uma bola e decidir. Arrascaeta, não vou mexer, que ele pega uma bola e vai decidir. Ele pensa em muito parte física. Porque ele quer que um time fique pressionando quando perca a bola, que um time tenha fôlego para retomar a bola rapidamente. Se esses jogadores, por melhor que eles sejam, eles não entregarem isso, pode ser o Arrascaeta e o Gabriel. Ele gosta do pé de pressiona, ele gosta do time jogando alto, ele gosta de pressionar a saída de bola do adversário, ele gosta de intensidade física, velocidade na transição, jogo que passa pelos pontas. E sabe o que é curioso? Esse Flamengo não é assim. Um jogador que era, não sei se a palavra é acusado ou taxado, de não fazer nada disso, fica até o final com o Vitor Pereira. Pedro. Não era isso que falavam? Sim. Pedro não marca, Pedro não corre, o Pedro não ajuda taticamente, o Pedro isso e aquilo. E aí um treinador que tem esse pensamento que vocês estão dizendo, a parte física, não só a parte técnica, física é importante, tem que pressionar o adversário, tem que marcar, esse fica até o final. Então Pedro mudou demais, é isso? Ele também não precisa tirar todos, né? Ele pode fazer uma opção por algum pra mim, é o que mais seja... se adapta a ideias, assim. Então, eu acho que ele entrega, ele está entregando. Foi o melhor em campo? Ou foi Ayrton Lucas? Não, Ayrton Lucas, para mim, o gol é um prêmio ao que o Ayrton Lucas vem entregando, jogou não só muito, no jogo de ontem. Para mim é Ayrton Lucas também. Agora, eu não sei, às vezes o Vitor Pereira me parece pensar mais como fisiologista do que como técnico de futebol. E ele é cobrado... Como é que é? Repete, repete. Essa do site estava às vezes como é que é? Isso desde o tempo do Corinthians. Às vezes ele pensa mais como fisiologista do que como técnico de futebol. No Corinthians ainda se justificava. Ele vai para uma final por pênalti com o Boca Juniors lá, que ele só tinha o último dos zagueiros para bater o pênalti. Então aquilo era o limite. O Flamengo não, gente. E ele não foi trazido para isso. Não vamos esquecer que ele foi trazido para desenvolver um futebol que até agora não apareceu. E que podia ter aparecido.
um futebol que também está no imaginário da diretoria, né? Porque a diretoria do Flamengo, ela vive num mundo completamente paralelo. Mas já que ele bancou esse projeto do mundo paralelo, ele que entregue o futebol do mundo paralelo. Senão nós vamos lembrar do Dorival aqui até o fim dos tempos. Não, saiu já. O Dorival não quer. Ele não quer, mas a gente lembra. É nossa função aqui. Boa. Saiu o Dorival. É nosso dever e nossa salvação, como diria um padre lá. Não chorar o leite derramado, como diria o outro. O Dorival não é aceita mais o rubro-negro? técnico, Abel. O Dorival não é... Deixa eu te informar. O Dorival não é mais técnico do Por Flamengo. que foi retirado? Para que o Flamengo fizesse o quê? A diretoria... Campeão já era. A diretoria considerou que houve uma queda de rendimento técnico do time, que o time tem condição de jogar melhor do que jogou. Depois já teve Tá jogando melhor? Copa do Brasil e Libertadores. Não, tá diferente. Não, mas isso aí que dá. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. O Dorival não é mais diferente. técnico do Flamengo, gente. Não adianta falar, prof. Esquece o Dorival. É Vitor Pereira agora. É difícil, é Então difícil. fala aí, Vitor Pereira. Vitor Pereira. Quem foi o melhor em campo? Ayrton Lucas. Pra mim foi Ayrton Lucas. Peraí, mas o Pedro fez 2 gols e deu uma assistência. Não, o Pedro foi muito bem no jogo, mas achei que o Ayrton Lucas participou muito da partida. Jogou muito. E o Ayrton Lucas, como o Vitor Pereira, já era assim com o Dorival, também era assim com outros treinadores. Mas com o Vitor Pereira, ele virou um jogador muito importante, né? O jogo passa muito por ele. Né? E o Vitor me parece que até quando coloca 3 zagueiros, entre aspas, procura dar liberdade pro ala que chega muito, pro lateral que chega muito na frente. Ele tentou fazer isso com o Cebolinha do outro Lucas, lado, isso, não conseguiu. Não conseguiu. Ninguém nem fala no Felipe Luiz. Se o Ayrton Lucas estivesse mal, Sim. né? Não, ali- O Felipe Luiz no banco, ninguém nem fala. Ali tá resolvido. Ali, eu acho que é o jogador que ele mais potencializou. Eu também acho. Para não dizer que a gente só fala do que ele não está entregando. E a questão dos 3 zagueiros, muito da corneta também passa pela questão dos 3 zagueiros. O rubro-negro não gosta de 3 zagueiros. Não gosta culturalmente. Não gosta mesmo. Não gosta porque traz lembranças do Paulo Souza, Mas de ele pra agradar tentativas. todo mundo complicou, Mas eu entendi. Só colocar 11 em campo. Eu gosto Ele tem de que 3 responder a zagueiros. muita Dependendo gente, do jogo, esse é eu o gosto. problema. Se é para liberar lateral, eu adoro 3 zagueiros. Como Mas diria... qual é o problema de 3 zagueiros? Eu não vejo Se o time problema. jogar, qual é o problema? Tem Eu times... Já vimos times que jogaram muito e outros que não deram certo com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros. Pode ter 3 zagueiros lentos. Claro. Ou 3 zagueiros para fazer linha de 5. O Flamengo não é um time para fazer linha de 5. O Flamengo é um time para jogar com 3 zagueiros para liberar. Pra liberar, exatamente. Para transformar em ala. Demorou pra encaixar no primeiro jogo contra o Vasco isso. Ficou 3 zagueiros ali, travadinhos, sem abrir o campo. O problema de muita gente, vê se vocês concordam ou discordam, é quando escala 3 zagueiros de origem. Porque tem vários times na história que jogaram com 3 zagueiros, só que um deles era volante que vira zagueiro no jogo. Sim. Mas de origem é volante. Aí ninguém nem percebe, eu não falo nada. Ou tô errado, ou você Não, é isso discorda? mesmo. Pô, Fica vendo no vários currículo, e né? vários. Posição de origem, zagueiro. Aí, zagueiro. 3 zagueiros, né? Assim, eu acho que o desafio do Vitor Pereira, quando ele opta por 3 zagueiros, que é a formação que eu acho que ele vai repetir nos próximos jogos, pelo menos, ter 3 zagueiros não é defender melhor. O Flamengo não está defendendo bem ainda, né? Até pelas chances que o Vasco criou ontem. Ainda há espaço na marcação. Ter colocado um zagueiro a mais não deu consistência defensiva ao Flamengo ainda. Talvez o Vitor Pereira considere que o time melhorou, né? E ontem o Vitor falou muito de resultado e menos de desempenho, né? Ele vai muito numa autodefesa de trabalho também. Ontem, perguntado ao time, o time não foi tão bem, mas era importante ganhar, é importante passar, e passou. Em outros jogos que o time até nem venceu, ele destacou mais o desempenho que o resultado. Mas ele veio para trazer desempenho e a gente vai continuar lembrando isso aqui. Porque resultado resultado já o Dorival tinha. também trazia. é isso aí. É isso. Boa, professor. Não pode dar moleza para tal de pratos, não. É que o ponto... Não vamos... Ele é fera, ele é o polivalente. Não. Ele dá um nó na gente se a gente não abre o... O ponto que tem funcionado com os 3 zagueiros ofensivamente, principalmente pelo lado do Ayrton, é justamente o ponto que não tem dado certo na hora da recomposição. Exato. Porque não forma essa linha de 5. Porque não trava lá na frente. No primeiro jogo contra o Vasco, o Pumita não teve espaço. O Vasco não conseguiu jogar com os seus lados, que é o que estava dando certo. Ontem já conseguiu. Nossa, o Ontem Piton nas costas deitou do e rolou. Cebolinha, que não encaixou do lado direito. O Piton ontem também e o Pumita. E eles conseguiram aproveitar. Porque esquema com 3 zagueiros na hora de se defender é isso. Você precisa fechar uma linha de 5, senão você vai dar campo. E 3 zagueiros que não têm a velocidade para recomposição, aí vai sofrer mesmo. Calma, torcida do Vasco, que já a gente vai falar do Vasco. O vizinho do nosso amigo tá ligado. Vamos focar. O vizinho do Breler, calma. Que eu sei que ele também dá moral pra ontem- gente. Acho que o Nenê agora, o deve combinado ter. não é caro, né, Abel? Calma. Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Temos as opiniões dos comentaristas, dos jornalistas.
E você pode se expressar também por meio de seus comentários, né? Eu acho que sim, o Flamengo precisa melhorar muito ainda. O Vitor Pereira precisa fazer esse time jogar, gente. Pelo amor de Deus, como é que o Flamengo, o melhor elenco da América do Sul, e o Flamengo anda sofrendo todos os jogos? Isso não é possível, gente. Isso não é possível. Não quer dizer que o Flamengo tem que atropelar todo mundo, né? Não é isso que a gente quer dizer. Queremos dizer que o Flamengo precisa apenas jogar bem. Jogar bem pelo time que tem, pelo elenco que tem. O Flamengo não é para sofrer para ganhar do Vasco, né? Claro que o Vasco tem um bom time agora, mas o Flamengo tem um time muito superior. Então, era para o Flamengo vencer com tranquilidade o Vasco, né? Era para o Flamengo se impor melhor defensivamente, ter muito mais chances. Isso não estava acontecendo, né? Então fica realmente difícil, né? Imaginar que um Flamengo desse, né, jogando essa bola, vá vencer um Campeonato Brasileiro, vá vencer uma Libertadores, vá vencer uma Copa do Brasil. Não tem como imaginar, porque, né, quando chega na reta final desses campeonatos, ou até antes, enfrenta muitas pedreiras, né? Enfrenta times como Corinthians, times como Atlético Paranaense, que, né, ano passado o Flamengo enfrentou, né, e foi muito difícil para vencer o Atlético Paranaense, e até mesmo o Palmeiras, né, que hoje, né, disparadamente é o melhor time aí, né, do Brasil, que vem jogando bola. Então, quando chega nesses campeonatos, o Flamengo vai enfrentar times assim mais arrumados, times superiores ao Vasco, né, ao Fluminense. E se o Flamengo estiver jogando assim, não vai ter chance de vencer, né? Nós sabemos disso. Então, por isso que precisa se acertar. O Vitor Pereira precisa melhorar muito aí esse esquema tático dele. Precisa melhorar a formação. Precisa melhorar muita coisa, porque se continuar assim vai ficar difícil para o Flamengo vencer até mesmo esse campeonato carioca, né? Que agora o Fluminense é o próximo adversário do Flamengo, é o time melhor do que o Vasco. E também os outros títulos, né? Os outros campeonatos mais importantes. Vai ficar difícil para o Flamengo vencer, porque, né, os jogos serão mais difíceis do que o do campeonato carioca, não temos dúvida. Mas é isso, essa é a minha opinião. E eu peço que você também expresse sua opinião nos comentários. Interaja aí, comenta o que é que vocês acham desse momento do Flamengo, né? Do Vitor Pereira, o que é que ele precisa fazer, né, para melhorar o Flamengo. E se ele é o técnico, né, que é o ideal para o Flamengo, ou será que o Flamengo precisa buscar outro? Será? Deixa nos comentários aí também.